Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que é de muita importância. E pedir também que você se inscreva no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que quando eu postar um novo vídeo você seja notificado. Meus amados, a nossa ministração hoje vai ser de grande avalia para a pessoa que quer viver em graça. Vai ser de grande nutrição, né? Eu vou começar, para expressar um pouco mais a nossa ministração, eu vou começar com uma frase que está no livro de Apocalipse, né? Onde diz: bem-aventurado aqueles que vão ouvir esta profecia. Está escrito lá no livro do Apocalipse, né? E quero repetir essa frase: bem-aventurado aqueles que vão ouvir essa ministração do começo até o fim, porque essa ministração ela vai nos revelar muitas coisas para que nós venha ter o controle da nossa vida em nossas mãos, né? E assim, quando uma vez que nós tenhamos o controle da nossa vida em nossas mãos, certamente nós vamos viver liberto do homem, tá bem? Eu não falei o tema, né? O tema é: o diabo mora na carne dos crentes. Essa é o nosso tema, mas eu repito, bem-aventurado você que vai abrir o seu coração, o seu entendimento, para tentar entender o que está escrito, o que nós vamos ler, né? Porque são revelações do começo ao fim, né? Revelações assim, você conhece você, quem é você, como você foi feito, para que você veio feito, né? Porque nós já ouvimos muitas vezes pessoas, pregadores falarem que a vida, Deus é eterno, né? E eu concordo muito bem com isso, que Deus é eterno, né? E Adão, a carne que vem de Adão, ela é passageira, né? Então nisso aí eu discordo, que nós vamos ler agora, que assim como Deus é eterno, nós também somos eternos, tá bem? Vamos tentar entrar nesse entendimento. Quero provar para você, lendo aqui na Bíblia, que nós, seres humanos, que viemos de Adão, o Adão que Deus criou, também é eterno. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo do 45 ao 49. Versículo 45, preste muita atenção, abra o seu entendimento, para você não ficar esquecido no engano que tem por aí. Versículo 45, se eu ver se eu começo do 44. Vou começar do 45 mesmo. Pois assim está escrito, Paulo pregando aos Coríntios, né? Pois assim está escrito. Se o crente diz que crê no que está escrito, então ele vai crer, vai ter que crer, está escrito, né?
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Alma vivente. O último Adão, que nesse caso aqui é Cristo, né? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, um é carnal, o outro é espiritual. Então você já vê a diferença. Esse espiritual aqui, esse último Adão, que também nós já tínhamos esse conhecimento, né, que ele é eterno, nós só não tinha esse conhecimento que o primeiro Adão também, ele é eterno. Vamos conhecer o Adão, aquele primeiro Adão, por onde entrou o pecado no mundo, também é eterno. Aí você vai entender o porquê que os crentes falam tanto do pecado que tem por aí, né? Porque o nosso primeiro Adão aqui, ele foi pecador, né? Ele era o fruto do pecado. Ele nasceu para isso. Ele foi criado para pecar. Essa é a realidade. O primeiro Adão, ele foi criado para pecar. E mesmo assim ele é eterno. Vamos ver. Por isso que também, meus amados, que você sempre, por mais graça que você tenha, você sempre vai ouvir essa palavra do pecado. Porque essa carne, ela vem de Adão. Vamos entender, vamos ler. Versículo 46. Mas não é o primeiro, o espiritual, não é o primeiro o espiritual. Você vê, o primeiro não era espiritual. O primeiro era humano puro, né? Não era o primeiro espiritual, e sim o natural. Então Adão era um ser humano natural, como eu, como você, né? Que como todos que nascem somos naturais, e recebe um espírito natural, um espírito que Adão recebeu, um espírito, cadê? Uma alma. Ele não recebe um espírito, ele recebe uma alma vivente. Uma alma vivente. O segundo, ele é espiritual, ele é vivificante. Você vê a diferença da pessoa que vive e a pessoa que vivifica. Então, o primeiro era apenas uma alma vivente, ele vivia no mundo, foi criado para viver nesse mundo. O segundo foi criado para dar vida, vivificar o espírito, né? Como está aqui, ó. Depois o espiritual, 47, o primeiro homem, que é Adão, o primeiro homem formado da terra, é o quê? Terreno. Ele é terreno. O segundo homem é da onde? Do céu. O segundo é do céu. Como diz lá em Gênesis, no princípio era o Espírito desceu, se fez carne aqui nessa terra. Então, você vê que Deus não é carne. A carne foi feita aqui nessa terra. Então, por isso que Jesus tinha duas naturezas. Tinha a natureza adâmica e tinha a natureza do Pai Celestial. Hoje nós até podemos dizer isso, né? Porque nós temos o Espírito Santo.
Mas antes de Jesus, era uma natureza só. Versículo 48. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? E o homem celestial, tais também os celestiais. 49. Assim como trouxemos. É isso que o ser humano ele tem que prestar atenção aqui. Ó. Nós não podemos andar pela natureza de Adão. Hoje nós podemos dizer que o Espírito Santo está em todos nós podemos dizer que nós temos duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza espiritual. Nós não podemos dar mais a natureza humana, terrena, do que o espiritual. Porque aquele que nós alimentar mais, ele vai vencer. E é o que exatamente nós vemos por este mundo afora, independente de ser um religioso ou não. As pessoas têm essa tendência de alimentar mais a natureza terrena, a natureza adâmica, porque a natureza adâmica, ela nunca se cansa de querer, ela sempre quer mais, sempre quer mais. E você tem que dizer não para a natureza humana, para a natureza adâmica. Versículo 49. Assim como trouxemos Paulo pregando aos Coríntios, né? Assim como trouxemos a imagem do que é eterno, nós trouxemos a imagem de Adão, devemos trazer, não é que nós queira escolher, é um dever. Escolher uma coisa é uma coisa, e teu dever é outra coisa, né? A palavra trazendo, devemos trazer também a imagem do celestial. E é nessa imagem celestial que nós temos que alimentar a imagem celestial. Porque aí você vai entender, eu quero que você me entenda, essa natureza humana, você vê, nasceu, Deus criou Adão, veio até Jesus, né? Era uma carne pecaminosa, mas mesmo assim, a natureza adâmica continua até hoje. Então logo você vê que a natureza humana, a humanidade, ela também é eterna. Ela só não é eterna na minha vida, na sua vida. Porque nós temos um tempo aqui para viver nesse mundo. Mas a carne, essa natureza humana, sempre vai ter. Porque até está escrito lá, acho que é em Eclesiastes, que a terra nunca vai acabar. Ou seja, ela é eterna. E se tem terra, tem a natureza humana, que é quem cuida dela aqui nessa terra, precisa dela para trabalhar. Se não existir ser humano, também não precisamos de terra. Mas lá, em Eclesiastes diz que a terra nunca vai acabar. Vai geração, vem geração, e a terra nunca acaba. Ou seja, vai geração, vem geração. Ou seja, a natureza adâmica nunca vai acabar. Ela é eterna também. Amém? Agora, cabe a nós temos o dever de alimentar a imagem da onda celestial. Se nós queremos que a nossa imagem celestial vença, nós temos que alimentar a nossa imagem celestial e fazer morrer a nossa imagem adâmica. Ela vai pedir.
mas você vai ter que aprender. Cabe a você aprender a decidir qual natureza você vai alimentar, se é a adâmica ou se é a celestial. Amém? Os crentes andam fora do que fora do critério, né? Do critério do Pai. Tem pastor aí decidindo o que é que o crente faz, o que é que o crente deixa de fazer. Por isso cai em emboscada. Por quê? Porque eles alimenta a natureza adâmica, né? Os crentes dão muito valor à carne, acha que essa carne, que eu já tenho até comentado nos meus vídeos, acha que essa carne vai ser santa algum dia. Nunca que essa carne vai ser santa dia nenhum. É a natureza adâmica. Ela foi criada para isso. Então ela vai lutar para sempre aparecer. Ela que vai querer aparecer. Armadilha de homens. Por estar fora do critério de Cristo. Tanto o religioso como o não religioso, às vezes caem nessas emboscadas por não se conectar, não alimentar a imagem celestial, né? Eles não conseguem ver a armadilha, principalmente o religioso. Não consegue ver a armadilha, o laço, o açarpão. Ele só consegue ver o milho. O crente só consegue ver o milho, a serva. Os crentes caem essa é a armadilha principal onde os crentes caem. Quando se oferece dinheiro fácil, vida fácil, dentro de um açarpão, então o crente, o religioso evangélico, ele não consegue ver discernir que ali é uma armadilha, ali tem milho, mas é para pegar ele, e o crente vai lá, o religioso vai lá atrás dessa serva colocada, posta ali naquele açarpão, e o açarpão fecha com ele lá dentro. O passarinho, você vê, o crente é que nem um passarinho. O passarinho não consegue ver o laço lá em cima do ninho. O passarinho não consegue ver. Se ele visse aquele laço, quando ele saiu do ninho, voltou para o ninho, viu que tinha um laço ali, asa para quem tu quer. Mas não. O passarinho não consegue ver o laço. Aí ele entra lá e o laço, vem cá. Fica agarrado no laço. É a mesma coisa desses crentes evangélicos. Vão atrás dessas armadilhas, onde só tem laço lá para laçar, arapuca, sarpão, né? Para prendê-los lá. Então o passarinho, ele não consegue ver o laço, ele só consegue ver o quê? O ninho. O passarinho só consegue ver o ninho, não consegue ver o laço. Assim anda os crentes evangélicos. Só verem as promessas oferecidas ali. Venha buscar. Venha, você quer promessa? Não, as promessas não vai ficar, não vai chegar na sua casa. Vem aqui buscar. E o crente religioso vai buscar essa promessa. Chega lá o açapão, fechou. A arapuca, fechou. E eles não conseguem sair mais. Uma vez preso nessas arapucas, nesses açarpão, só Cristo para tirar. Se Cristo tiver misericórdia de você, vai tirar você de lá. Assim como Ele tem misericórdia de mim, e me tirou de dentro de uma arapuca dessa aí, dentro de um açarpão desse aí.
Hoje eu estou livre, graças a Deus. Para nós continuar, abra sua livro em Gênesis. Gênesis capítulo 15. É 15 mesmo? Não, perdão. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao 10. Vindo a mulher, a árvore era boa para comer e agradável. Eva, né? Eva. Está amarrado. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, É a mesma coisa que nós vemos hoje. O religioso evangélico, ele vê as promessas muito agradável, chamativa, ganhar dinheiro fácil, ter as coisas fácil, e vão e caem nessa armadilha da carne, né? Era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, uma árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Um fruto que já tinha sido proibido, né? Adão, meus amados, ninguém mais nesse mundo, nessa terra, teve a oportunidade de ser tão fiel a Deus como Adão. Adão estava ali, no jardim do Éden. Deus todos os dias visitava ele. Você está precisando de alguma coisa, Adão? Como é que está aí a vida? Só tinha Adão e Deus. Porque Deus não falava com ela. Deus não só fala com o homem. O cabeça. E quem era o cabeça ali? Adão. Então a reunião ali era com Adão. Eva ficava só ouvindo. Então, meus amados, Adão, ele perdeu essa oportunidade, porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para desobedecer. Porque Deus sabe todas as coisas. Não é que Deus não sabia que Adão ia desobedecer. É que Deus fez Adão para isso, para desobedecer, né? Assim como as pessoas desobedecem até hoje, algumas pessoas, né? Ou muitas mesmo, eu acho que é algumas que obedecem, né? No caso. Vamos ler mais um pouco aqui. Comeu e deu também ao marido, e ele comeu. 7. Vamos ler até o 10. Abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se os olhos. Enquanto eles obedeciam a Deus, eles não perceberam, eles não percebiam que ele estava ali nu, né? Eles não percebiam. Enquanto eles obedeciam, foi desobedecer, o conhecimento chegou. Olha, você não pode ver isso, você não pode ver aquilo. Abriram seus olhos, e de ambos, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, ou seja, o fruto, meus amados, não é que lá no Éden tinha essa maçã proibida, que nem a turma fala por aí, esse fruto proibido, mas o que Deus não queria que eles tivessem era sabedoria. Era sabedoria. Então, o fruto do Éden é a sabedoria. E quando Adão e Eva tiveram essa sabedoria, começaram a enxergar, a entender as coisas.
né? Que eles estavam nus e não podiam viver nus. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Eles achavam que podia, né, se esconder, pelo menos eles acharam que podia se esconder. Cadê onde nós paramos? Do homem e sua mulher. Por entre as árvores do jardim. 9. Chamou o Senhor Deus ao homem. Vem cá, Adão, cadê você, Adão? E lhe perguntou: onde estás? É uma pergunta, né, quase absurda. Como que Deus não sabia onde ele estava? Deus só quis falar para Adão, dizer: isso não foi o que eu te ordenei. Que situação tu está, Adão, que não estás aqui presente? Onde você está? Tu quer esconder o que de mim? Né? Azar no meio do jardim, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? 10. Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, porque estava nu. Quem falou para ele que ele estava nu? Estava nu. Tive medo de me esconder. Tive medo e me escondi. Você vê que o homem só tem medo de Deus quando ele desobedece. Quando a pessoa desobedece, ele começa a ter medo. Isso acontece com Deus principalmente, e acontece até mesmo no nosso meio aqui, quando nós desobedecemos as leis da terrena, nós temos medo de ser pego. Às vezes a pessoa apronta, mas tem um certo medo, né? E foi o caso de Adão e sua mulher. Aqui, eles desobedeceram. Quem foi que fez desobedecer? A carne. Eles desobedeceram a Deus e obedeceram quem? A carne, porque a carne foi criada para isso, para desobedecer. Às vezes a gente vê o sistema evangélico falar tanto de Satanás como se Deus tivesse criado esse Satanás. Deus criou o Satanás, mas quem era o Satanás aqui? Desobediente. A carne de Adão. A carne de Adão. Então, meus amados, esse é um tipo de Satanás que você já vê no mundo com ele. Já vem juntinho ali, que é a nossa carne. Nós não podemos desobedecer a Deus, né? Alimentar mais a carne do que a Deus, que é o Espírito. Temos que alimentar o Espírito. Uma vez que nós não alimentamos o Espírito, alimentamos a carne. E a carne vence. Então você vê que não existe nenhum Satanás em lugar nenhum. Não existe isso, né? É a nossa carne que desobedece a Deus. Quem desobedeceu aqui a Deus não foi um Satanás, que não existe Satanás, foi a carne de Adão. É necessário que nós venhamos cuidar disso. Se você quer ter nesse mundo uma vida saudável, coberto pelo poder de Deus, você tem que obedecer. Você tem que alimentar o quê? O Espírito que está em você. Tem que alimentar ele. Você tem que ouvir isso. Eu até fiz uma
uma comparação, né? O nosso espírito, ele é um órgão, ele se torna um órgão ministrador, né? Nem lá em Brasília tem aqueles que ministram e tem aquele que executa. Então, Deus, o nosso espírito, ministra a nossa vida para que ela ande certinha. Nós venhamos ter tudo a nosso favor, e isso o espírito ministra. Mas tem o executivo, que é a nossa carne. Se o espírito ministra, mas se a carne não executa, nada feito. Quantas leis boas já foi criada lá em Brasília, mas engavetaram. Não puseram para o órgão executador executar aquela ordem, aquele projeto, né? Fizeram, os ministradores fizeram um bom projeto, mas o executivo engavetou o projeto que nos trazia benefício. A mesma coisa somos nós, meus amados. Dentro de nós está esse órgão ministrador, mas temos esse órgão aqui, executador, que executa, né? Então, uma vez Paulo fez também essa terminologia, que dentro dele, ele queria fazer boas coisas, dentro do espírito dele queria fazer o homem, né? Ele se referiu-se ao homem interior. O meu homem interior quer fazer o bem, mas o meu homem exterior não executa. Vamos continuar lendo para nosso tempo, já estamos mais meia hora. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 13 e 14. Eclesiastes 7, 13 e 14. Versículo 13. Atenta para as obras de Deus. Você vê o Espírito ministrador ministrando. Atenta para as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele torcer? Quem poderá endireitar o que ele torcer? Então, Deus criou Adão já para isso. Assim, da mesma forma que nós vemos um paralelo lá no Egito, né? Faraó, o que é que diz a palavra? Que Deus criou o Faraó para aquilo lá. E é o que nós vemos aqui, ó. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torcer? Quem? 14. No dia da prosperidade, goza do teu bem. No dia da prosperidade, só dá só um exemplo, né, meus amados? Que às vezes é necessário se dar um exemplo para tu me entendendo melhor. Então chegou o fim do mês, meu fiz muita hora extra, um salário gordo, o que eu faço? Reúno a família, vamos se alegrar, vamos fazer um churrasquinho, né? Tomar uma taça de vinho e se alegrar. É o que a palavra está nos mostrando aqui. Você tem direito de usufruir daquilo que você tem, mas com uma boa administração. Porque tudo demais é sobra.
Se torna ruim para a gente, seja dinheiro, seja mulher, seja tudo. É demais, vai lhe trazer problema. No dia da prosperidade, goza do teu bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Considera que Deus fez tanto a carne que Deus fez para pecaminosa, como o Espírito que está dentro de nós para ministrar. Se você der ouvido ao Espírito, a sua vida vai ser boa. É saúde em todas as áreas. Na sua área da saúde, familiar, trabalhista, sempre vai dando certo. Até do ladrão você é livre. Quando você obedece o ministrador. Mas quando você obedece essa carne, você já começa sendo roubado na primeira esquina. No dia da adversidade, considera o que Deus fez, tanto este como aquele. Tanto Cristo como Adão. Tanto o primeiro Adão quanto o segundo Adão. Como aquele. Para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. O homem nada descubra. Se você não tiver seguindo a ministração do Espírito. Amém, meus amados? E eu sempre faço essa advertência, né? Por exemplo, Adão, Deus criou Adão, de Adão veio quem? Caim, né? De Adão nasceu Caim, nasceu Cã, tudo gente maligna. Pessoas que nunca deram ouvido o ministrador espiritual. Nasceu Caim, nasceu os cananeus. Então você vê que essa herança de Caim, essa vem de muito atrás e passa até hoje. Não acabou. Então quando você conhece que essa herança de Adão, ela está rondando por aí, você tem que se prevenir. Não dê ouvido essa herança que se traz de Adão. Todos nós temos essa herança de Adão, mas nós não devemos atendê-la. Temos que atender o ministrador, que é Deus. Amém? Lucas, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 10, 16. Capítulo 10, 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me. Né? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim rejeita. A mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Rejeita aquele que me enviou. Essas palavras relatadas por Lucas, mas a palavra é de Jesus de Nazaré. Né? Então, meus amados, isso nós não podemos pegar uma frase, um versículo desse aqui e transformar, porque foi Jesus que falou, e transformar em doutrina. Porque isso aqui são palavras, uma conversa entre eles. Não é doutrina. Mas a religião pega uma conversa aqui, como de Jesus com os seus discípulos, transforma em doutrina, transforma em profecia, né? E vão correndo dessa maneira, sem o conhecimento da palavra, o entendimento, né?
Sem o entendimento da palavra. Porque essas palavras aqui, eu vou até ler de novo. Quem vos der ouvidos, ouve-me. Ouve a mim. Quem nos der ouvido, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, isso aqui é uma palavra, é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender esta palavra aqui não como doutrina, mas como uma palavra que alguém está falando com alguém, e sendo esta palavra uma palavra transcendente, né? Transcendental. Essa é a palavra certa. Quase que não sai, né? Então, isso são as palavras transcendental, umas das poucas palavras. É um versículo, um dos pouquíssimos versículos que nós lemos em toda a Bíblia que é transcendental. Que essa palavra serve para nós hoje. Ela é uma palavra transcendental, né? Que nós temos que dar ouvido sempre a ele. Amém, meus amados? Romanos, no capítulo 7, nós vamos ler do 18 ao 23. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, Paulo, lembra que eu falei nesse tanto de Paulo, que reconhecendo que o que estava lá dentro dele, no homem interior dentro dele, no espírito, o homem espiritual dele, queria fazer o bem, mas o homem carnal, a natureza de Adão, que os crentes chamam de Satanás, né? Nós sabemos que é a natureza de Adão que está em nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha, um homem que nem Paulo falando isto, né? Você vê a sabedoria que esse homem herdou de Cristo, né? Habita em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem está em mim. O querer o bem está em mim. O querer o bem está em mim. Não, agora já não falo que nem Paulo, falo que nem eu. O querer o bem está em mim. Mas esse querer o bem, quem é? O Espírito de Deus que está dentro de mim. Mas ele não executa. Quem executa? A carne. A carne precisa executar o bem. Fazer o bem, a pessoa conhecer, as pessoas conhecem, outro pequeno erro que a turma tem, é querer conhecer um homem pelas coisas boas que ele faz. Fulano é bom, porque ele faz coisas boas. Não, fazer coisas boas é um dever nosso. Tanto o homem que você considera como bom, tanto o homem que você considera como ruim. Todos nós temos o dever de fazer coisas boas. E é o que Paulo está dizendo, eu quero fazer coisas boas. Dentro de mim, eu quero fazer coisas boas. Mas essa carne fora, que o executador não quer. Não, porém, o efetuá-lo, né? Querer fazer coisas boas está dentro de mim, mas nem porém o efetuá-lo. É lógico que é a carne que efetua, é a carne que é o ministrador, executador. O executador é a nossa carne. Então, se eu mato alguém, quem foi que matou? Satanás ou a minha carne? Foi a minha carne. Foi a minha carne. Não tem nada de Satanás. É para eu efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro. Não faço o bem que eu prefiro, mas o mal
que não quero. O mal que não quero. Você vê a briga entre o espírito de Paulo e a sua carne. E a mesma coisa de hoje. Isso não vai mudar. Porque essa é a natureza. Nós temos a natureza de Adão. Natureza pecaminosa. Então isso vai entrar milhares e milhares de anos, geração vai, geração volta, mas essa natureza vai prevalecer. Ela é eterna também. Ela não é eterna na minha vida, na sua vida. Mas eu morro, meu filho fica. Meu filho morre, os filhos deles ficam. E assim vai, sem fim. É uma corrente sem fim. Então a natureza humana, o primeiro Adão, também ele é eterno. E é preciso que nós controle ele. Porque esse Adão, tem hora que ele fica perigoso. Perigoso demais. Mas o que eu faço é não é o que eu quero. Já não sou eu quem faz. Já não é mais, não é o Espírito quem faz. O Espírito ele não executa, ele ministra só. Não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, a natureza de Adão. A natureza de Adão. 21, nós vamos ler até o 23, 21. Então o querer fazer o bem, encontro na lei, presta atenção, a turma confunde o querer fazer o bem, Paulo dizendo, o encontro na lei que o mal reside em mim. Aonde que Paulo encontrava o mal? Na lei de Moisés, que a carne, a natureza Adão queria que executá-la. 22. Porque no tocante, o homem interior, não é essa carne, é no interior, no íntimo lá dentro. No homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O Espírito, o Filho. Filho de Deus é o Espírito e não essa carne. Essa carne, ela é uma criatura que Deus criou para isso. Esse é um Satanás que todo mundo que vem nessa terra, vem a esse mundo, traz já com ela. A vida já vem assim, completinha, de bandeja, esse Satanás, que você vai crescer e vai ministrar ela. Aí onde você prova que você é um bom administrador, você não é. Quando você obedece, executa aqueles projetos que o ministrador ministra. E não o executor. O executor, ele não pode fazer projeto. O executor, ele não está nesse mundo para fazer projeto, para projetar. O executor está aqui para executar. Então o executor se nega em executar os projetos que Deus cria, que o Espírito cria, e vai executar o que a carne quer. O homem interior tem um prazer na lei de Deus. Então, no homem interior, no Espírito, Paulo está dizendo, eu tenho um prazer na lei de Deus, no interior. Mas a minha carne não tem prazer na lei interior. É por isso que você tem que vigiar, né? Vigiar. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na carne, vejo nos meus membros outra lei, a lei de Moisés. Outra lei, Moisés trazia a natureza adâmica. Outra lei, que é guerreando contra a lei da minha mente, guerreando contra. Então a carne, ela é contra o Espírito e o Espírito contra a carne, né? A carne sempre contra o Espírito. Ela devia obedecer o Espírito, mas ela não obedece. A minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado.
A minha carne me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Amém, meus amados? Vamos vigiar isso aí. Vamos vigiar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Tem mais três passagens aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina, né? O atleta, ele tem que dominar aquilo, para aquilo que ele quer chegar. Eu não posso comer certas coisas, não vou comer, porque eu sou um atleta. Por exemplo, jogador de futebol. Jogador de futebol, ele não pode usar droga, porque se ele usar droga, ele anula todo o jogo que ele jogou. Amém, meus amados? É assim somos nós. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então o atleta quer alcançar um prêmio, ele se esforça, ele esmurra a sua carne para alcançar aquele prêmio corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então nós queremos, se nós queremos alcançar esse troféu incorruptível, teremos que obedecer o Espírito. E quem vai fazer isso é você, é a sua carne, tem que obedecer, você tem que fazer ela obedecer. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não com desferindo soco, golpes no ar. 27. Mas esmurro o meu corpo, esmurre, meu amado, minha amada, o seu corpo. Se você quer ser uma pessoa que sempre vai se dar bem na sua vida, né? Você tem que começar por você. Esmurre o seu corpo. E quando eu falo para esmurrar o seu corpo, não é parar de comer, de beber, não. É parar de fazer coisas erradas, né? Matar o seu corpo. E dar ouvido ao ministro que faz o projeto, que é Deus. O meu corpo, e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou trazer um exemplo para mim, senão para que você entenda melhor. Como que eu já faz acho que 5 anos que eu prego isso aqui. Comecei assim, praticamente de uma brincadeira, e hoje eu estou aqui. Então, como que eu sou um pregador do Evangelho de Cristo, e saio por aí, o povo me encontrar, no mínimo, né? Bêbado, caído nas sarjetas, os cachorros lambendo a minha boca. Como que eu vou sair por aí estrupando, roubando e matando, sendo que eu sou um filho, eu reconheço que eu sou um filho de Deus? Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Amém? 2 de Coríntios, próximo livro. Segunda não, primeiro nós já lemos aqui, né? É o 27, nós já lemos. Tito, abra sua Bíblia no livro de Tito. Tem essa passagem mais não. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus
ela não salva, ela não veio para salvar no coletivo, como se prega dentro das igrejas, que a igreja vai subir. Aí eles fazem aquelas montanhas, e aquele povo subindo. E os crentes se iludem com isso, né? Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então cada um teve a sua salvação de si mesmo, salvação da sua carne. É essa salvação que nós corremos atrás, que eu prego, indico para você. Corra atrás da sua salvação, mas salvação de você mesmo. Você precisa se salvar dessa carne corrupta. Você precisa se salvar dela, porque essa carne é uma cilada. É uma cilada. 12. Educando-nos, olha para que serve a graça de Deus. Educando-nos, logo você vê que a salvação é de você mesmo. É de você para você. Você tem que salvar você mesmo. Você tem que salvar dessa natureza adâmica. É esse o seu Satanás. Educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século, lá no tempo deles, Paulo pregando no tempo deles, não hoje. No presente século, porque nós já alcançamos a nossa salvação. Paulo está pregando isso a Tito, né? Escrevendo a Tito para ele pregar. Porque eles estavam nessa correria ainda da salvação, porque a salvação na sua totalidade só ia acontecer quando Jesus voltasse, e que voltou no ano 70, mas nós já estamos depois do ano 70, então esse presente século para nós já não serve, porque nós já estamos salvos, nós já da natureza adâmica, né? Vivamos presentemente, século sensato, aguardando a bendita esperança. A bendita esperança e a manifestação da glória no do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém, meus amados? E para nós encerrar, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, de novo. Romanos 12, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. Então não é um culto. Vamos para o culto, né? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O nosso culto racional. Então não adianta, meus amados, você fazer teologia, estudar direitos, estudar o que você quiser estudar, não adianta. Se a graça salvadora, se você não passar por essa graça salvadora, porque a salvação é de si para si. Você tem que se livrar dessa carne adâmica, dessa natureza adâmica, das ciladas dessa carne. Você tem que salvar dela. Amém? Então, você vê, se fosse assim, nós não víamos juiz nesse engano, enganados. Juiz enganados dentro desses açarpão mais enganoso que existe no Brasil, mais fraudulento, juiz nesses açarpão fraudulento, esses maiores açarpão fraudulento, um juiz, não adianta, se Deus não quiser revelar, não adianta.
agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando a pessoa não raciocina, ele come pão achando que é o corpo de Cristo, bebe que suco achando que é o sangue de Cristo. Por que ele faz isso? Porque não raciocina. Versículo 2: e não vos conformeis, vocês não podem se conformar, não vos conformeis pela a renovação da vossa mente, renovação da mente, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se não for pela mente, se a sua mente não raciocinar, você não vai ser salvo nunca da cilada de Adão, dessa natureza adâmica. Todos nós trouxemos ela. Quando Jesus disse que eu venci, ele estava dizendo o quê? Que venceu a natureza humana, a natureza adâmica que ele tinha. Jesus tinha duas naturezas, assim como hoje nós temos, né? Hoje nós temos. Antes da cruz, não. Quem vivia antes da cruz só tinha uma natureza, adâmica. Mas com o sacrifício de Cristo e depois da sua vinda, iniciou no sacrifício a volta. Então hoje nós temos duas naturezas também. A natureza adâmica e a natureza de Deus, de Cristo. E qual delas você vai alimentar? A de Cristo. Amém? Então sejam todos abençoados por essa natureza de Cristo. Amém? Dê lugar para a natureza de Cristo. Desobedeça a natureza adâmica, que ela só veio para isso, para pecar. Amém, meus amados? Então sejam todos libertos. Eu declaro em nome da graça de Cristo, dessa graça que eu tenho pregado, eu declaro a sua libertação da natureza adâmica, e você é um salvo da graça, pela graça de Cristo. Amém? Até quarta-feira, nesse mesmo horário. Tenha uma boa semana, uma boa noite, um bom sono. Amém? Sejam todos abençoados.